E aí galera, tudo bem? Estou de volta hoje para gravar um vídeo falando sobre a história da evolução do dinheiro. Para quem não sabe, eu já venho gravando alguns vídeos com o intuito de ensinar a criançada os conceitos básicos e os fundamentos básicos do Bitcoin. Isso vem a pedido, porque várias crianças gostaram dos meus vídeos na internet e pediram que eu ensinasse a elas sobre o Bitcoin. Então esse é mais um dos vídeos e eu vou gravar falando hoje sobre a história do dinheiro. Lá na pré-história, isso eu estou falando de 10 mil anos atrás, não existia dinheiro. As pessoas viviam de trocas diretas. Isso era chamado de escambo. Era mais ou menos assim: eu tenho um peixe e você tem uma fruta. Eu te dou o peixe e você me dá as frutas. Ou então, troca de favores. Eu conserto a sua lança e você me ajuda a caçar. Esse sistema funcionava até certo ponto. O problema é que existiam muitas limitações. Por exemplo, se você tivesse trigo, mas eu só quisesse sal, ou se o valor do seu produto fosse muito mais baixo do que o meu, como é que a gente ia fazer essa troca? Ela ficaria injusta, né? Então foi assim que surgiu o dinheiro-mercadoria. Com o tempo, certas coisas começaram a ser aceitas por todos como meio de troca. Eram objetos que tinham valor próprio, ou eles eram raros, ou eram úteis para alguma coisa. Por exemplo, o sal foi usado no Império Romano, e foi a partir daí, por curiosidade, que surgiu a palavra salário, que é usada até hoje. Na África, eles usavam as conchas como dinheiro. Na América Central, eles já usavam grãos de cacau, por exemplo. E na China antiga, eles usavam chá como dinheiro. Esses itens funcionavam como dinheiro porque todo mundo aceitava, mas ainda tinha um grande problema. Nem sempre era fácil de guardar, de transportar e ainda tinha a possibilidade de estragar. Foi assim que surgiram as moedas de metal, e aí o dinheiro ganhou forma. As primeiras moedas metálicas oficiais surgiram por volta dos anos 600 a.C., no antigo reino da Lídia, atualmente é a Turquia. Elas eram feitas de metais preciosos, como ouro, prata, bronze, e elas tinham o selo do rei. Essas moedas eram pequenas, duráveis, difíceis de falsificar e tinham um valor agregado pelo metal. E ainda tinha a validação do rei, do governo. Depois disso, os gregos, os romanos e os chineses, entre outras civilizações, adotaram também essas moedas como dinheiro. Foi a primeira vez que o dinheiro ganhou forma, essa forma que você reconhece hoje, com um valor definido e aceita por todos. Mas carregar muitas moedas podia ser muito pesado, você chamava muita atenção e podia ser roubado no caminho. Foi então que surgiu uma solução: o papel moeda lastreado em ouro, o dinheiro que representava a riqueza real. Cada papel impresso era como se fosse um bilhete assinado pela autoridade, garantindo que tinha a mesma quantidade de ouro guardada no cofre do rei. Isso começou na China no século VII e mais tarde, no século XVII, essa ideia chegou à Europa, começando pela Suécia e Inglaterra. Se você tivesse uma nota, poderia trocá-la por ouro a qualquer momento. Esse sistema se chamava de lastro em ouro. O papel facilitava a vida porque era fácil de transportar, era discreto e ainda estava ligado a algo valioso, valioso de verdade, e era assinado pela autoridade, pelo rei. Isso foi uma verdadeira revolução na época. Porém, tudo mudou em 1971. Guarda essa data, que essa data é muito importante. Em 1971, os Estados Unidos decidiram acabar com o padrão ouro. Ou seja, eles acabaram com o lastro em ouro. E a partir daí, o dinheiro passou a não ter mais a quantidade de ouro equivalente guardada no cofre. Hoje, as cédulas que usamos, por exemplo, reais, dólares, euros, são chamadas de dinheiro fiat. E elas não têm o lastro do ouro mais. Elas têm valor só porque o governo diz que tem, mas não tem nenhuma reserva de valor que garanta. E aí tem um problema muito maior. Os governos e os bancos centrais, eles têm uma impressora de dinheiro e imprimem quantos dinheiros, quantos papéis eles querem, sem ter o ouro de garantia. Quanto mais dinheiro é impresso, menos cada unidade vale. Como eu expliquei no vídeo anterior, quem não assistiu, clica lá e vê o nosso vídeo. Eu expliquei dando um exemplo com a nota de R$2. Isso é o que a gente chama de inflação e faz com que o nosso dinheiro perca valor ao longo do tempo e as coisas ficam cada vez mais caras e difíceis de comprar. É o que leva os adultos a trabalharem cada vez mais para conseguir manter o mesmo poder de compra e dar às suas famílias o mesmo padrão de vida que dava antes. Por fim, nos anos 90 e 2000, com o avanço da tecnologia, veio o dinheiro digital, que são esses cartões de débito, cartões de créditos, transferência bancária, aplicativos de banco, pagamentos via Pix, QR Code, todos esses mecanismos que vocês conhecem hoje em dia. Você vê cada vez menos o dinheiro de papel. Na verdade, se você tiver um celular smartphone, você não precisa mais ter moedas ou papel. O dinheiro já está lá no sistema bancário e são simplesmente números na sua tela do seu celular ou do seu computador. Ele é um dinheiro prático, rápido, mas é controlado pelos bancos e governos. Você precisa confiar neles e estar dentro do sistema. Até aí, vocês perceberam que alguma coisa muito importante estava faltando. Nós precisávamos de um dinheiro melhor, que fosse escasso, para que ele não perdesse valor e não roubasse o nosso tempo de vida trabalhando. E que mantivesse o valor para conseguirmos comprar sempre as mesmas coisas, sem precisar usar mais dinheiro. E que não fosse
controlado pelo Estado e que não pudesse ser impresso pela impressora do Banco Central e do governo. E aí, em 2009, surge essa nova ideia. Esse novo dinheiro, ele é o Bitcoin. É um tipo de dinheiro digital que não depende de banco, de governo ou de empresas. Ele tem um sistema próprio e ele foi criado por uma pessoa muito genial, que foi o Satoshi Nakamoto. O Bitcoin, ele tem algumas características que são únicas e conferem valor a ele. Ele é limitado, só existem 21 milhões de unidades, ou seja, ele é raro como o ouro, até mais do que o ouro. Ele é descentralizado, ele não tem um dono, ele é controlado pelo povo em milhares de computadores ao redor do mundo. Ele é seguro, é transparente, qualquer pessoa pode checar as transações na rede do Bitcoin, chamada de blockchain. E ele funciona direto entre as pessoas, é chamado de peer-to-peer, pessoa a pessoa. Eu mando dinheiro para você sem precisar de um intermediário, não precisa de banco, não precisa de nenhum terceiro de confiança. O dinheiro vai de uma pessoa para a outra e é validada pela rede, que é composta por várias pessoas ao redor do mundo. Então, pessoal, assim como o Uber acabou com o táxi, o Spotify acabou com os CDs, o iPhone com aqueles telefones antigos que vocês conhecem, o Bitcoin ele surge como a evolução do dinheiro. É o novo dinheiro para o novo mundo digital, global, transparente e independente. Hoje eu vou ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais e entre no nosso grupo gratuito do Telegram. Lá é um ambiente de muita troca e aprendizagem. Muito obrigado e até a próxima.